Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu, Oliveira, Will Câmara, tudo bom, Will? Tudo bem, Gu? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Hoje a gente trouxe para vocês um assunto bem interessante, viu? E que vai ser cada vez mais importante, que é sobre criatividade, né? Mas o nome, né, do episódio é o seguinte: é uma força que a gente não percebe, uma força imperceptível que bloqueia, que atrapalha a nossa criatividade. E a gente queria trazer para vocês isso. E esse assunto, né, a gente sempre conversa muito, né? E já há muito tempo anos, desde que eu me lembro profissionalmente por gente, que eu pensava, cara, por que algumas empresas, alguns países, algumas pessoas são mais criativas que outras? Por quê? O que tem por trás disso? E sempre foi um tema que eu investiguei muito, e creio que o Will também, enquanto ainda estávamos trabalhando com esse tipo de assunto de desenvolvimento de habilidades, né, de líderes. A gente trabalhava separadamente, depois a gente começou a trabalhar junto, e hoje a gente tem até uma empresa em conjunto, que é a Upskill, onde a gente atua com essa abordagem. E aí eu comecei a notar que algumas cidades do mundo eram mais criativas que outras. Alguns estados de alguns países eram mais criativos que outros. Se eu te falar agora, de onde vêm as maiores inovações tecnológicas? Fatalmente você vai falar, putz, Vale do Silício, Nova York, Londres. Você vai falar alguns lugares assim, Israel. Você não vai falar, vou dar exemplo aqui, senão vai parecer que eu estou dando exemplo pejorativo. Não é essa a ideia. A ideia é olhar por que alguns lugares são mais diferenciados que outros. Você também sempre teve essa reflexão, Will, por que essas coisas acontecem mais em alguns lugares e mais em algumas empresas do que outras? Sim, na verdade, isso foi despertado por uma curiosidade inata, né, de querer entender como as coisas funcionam. E era normal que você perceba aí uma fonte inesgotável de criatividade de uma área, num local, e em outras pessoas não. E aí eu fui estudando sobre isso até descobrir algumas coisinhas que a gente vai conversar aí hoje sobre isso. Exato. E a primeira experiência que eu tive com isso foi que meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi na 3M. E aí a 3M tem um lema que é de inovação, estimulam a inovação. Então a primeira coisa que eu aprendi é que 10% do tempo das pessoas ali estão envolvidas com produtos, eles têm livre para criar o que eles quiserem. Opa, já tinha uma pista. Olha só, eles têm uma política empresarial que separa 10% do tempo para que a pessoa crie, inove. E depois, muitos anos depois, fui morar em Nova York, que é um dos locais onde muitas coisas novas aparecem. E aí tudo isso me entregava muito. Cara, por que aqui surgem inovações e só daqui a 5 anos é que a gente vai copiar lá no Brasil? Por quê? E aí a conclusão foi que os lugares aonde é permitido errar é uma pista. Lugares aonde existe uma diversidade de visões de mundo, culturas, modelos mentais, são mais criativos. Nova York tem lá, acho que o mundo inteiro numa cidade. Lá no Vale do Silício atrai gente do mundo inteiro para fazer pesquisa, para fazer inovação. Agora, um lugar que é muito provinciano é menos criativo. Já pararam para perceber? Não quer dizer que não possa ter as exceções. Não estamos falando de exceção aqui, estamos falando de regra, é regra geral. E aí a resposta por trás disso é: quando eu estou exposto a um modelo mental, ou a dois modelos mentais, a um paradigma, aquele é meu mundo, aquela é a minha visão de mundo. Quando eu estou exposto a muitas visões, a primeira é que eu sou mais tolerante. E quando eu sou mais tolerante, eu aceito mais possibilidades. Se eu aceito mais possibilidades, eu estou mais aberto a criar coisas novas. O que você quer comentar sobre isso daí, ou eu trazer outra visão sobre o tema? Eu quero trazer uma analogia à liderança. Eu gosto de trabalhar, eu trabalho isso muito com líderes, né? Onde a gente está falando de diversidade de equipe, de inclusão, de pertencimento. Então, um líder que quer realmente ser um líder do futuro, ele tem que ter muitos canais, muitos espaços para colocar novas formas de pensar. Se ele tem lá só dois canais, né? Só duas formas, de aceito ou não aceito, é bom, serve para mim ou não serve para minha história, ele vai ficar limitado a um grupo pequeno de pessoas ou um grupo, uma amostra pequena de ideias, de ações
não estou dizendo que não vai ter resultado, mas ele tem lá só 2 canaizinhos. E os maiores líderes que eu já dei mentoria, que eu já conversei, que eu já trabalhei de perto, que eu entendi o modelo mental de pensamento, eles tinham muitas formas de aceitar as ideias, de se relacionar com as pessoas, de se comunicar. Eles eram mais abertos, ou seja, eles não ficavam presos a uma ideia preconcebida, a um preconceito. Isso agilizava o crescimento, né? Ele tinha mais criatividade, ele conseguia enxergar possibilidades, ele entendia mais conexão e, consequentemente, ele estava mais apto a crescer, né, e quebrar barreiras que podiam limitar o sucesso dele. Ou seja, né, em resumo, dos exemplos que eu dei, dos exemplos que você deu, é paradigma. É um conjunto de crenças mentais, culturais, que impedem a gente de conseguir enxergar alternativas, enxergar opções, enxergar novas formas de se fazer a mesma coisa, ou seja, criatividade, né, que vai gerar inovação. De forma E prática, para treinar isso, não é tão simples, tá? Não é assim, vou ficar mais aberto e pronto. Não é. Nós temos esses canais já bem definidos, né, na nossa mente, e aquilo muitas vezes impossibilita de ver outras opções, outras realidades, outros universos, né, outros mundos, como você falou, né? A gente tem poucas referências. Então, eu sempre sugiro um exercício de você se imaginar vivendo a vida de outro. Né? Se imaginar olhando pela perspectiva do outro, para que ver se você consegue enxergar de uma outra forma e a partir dali, não estou dizendo que você tem que tomar aquilo como padrão, mas só se colocar no sapato do outro para ver se aquilo te traz algum insight, te traz algum canal extra para você acrescentar no seu coldre de ferramentas. Né? Isso vai permitir que você possa quebrar um pouco os seus paradigmas. Né? Se for o caso, até liste referências de comportamento, de formas de pensar de pessoas que você admira e veja se você consegue testar eventualmente isso. Como a gente falou, né, é uma força imperceptível, não é uma coisa muito clara. Então, não é uma coisa que magicamente você vai realmente mexer nisso. Esse é o elemento que a gente sente mais trabalho nas mentorias, na mudança de perspectiva da mente do líder. Porque é uma coisa que tem que ser trabalhada regularmente. Uma coisa que a gente tem que repetir muito. Nós, como os mentores, né, de fora, chegamos para o líder e falamos, lembra que nós já falamos sobre isso? Ele, é mesmo. Porque a tendência é voltar naquele comportamento padrão, naquele paradigma anterior. Então, quando a gente está falando de força imperceptível, porque realmente quando você tem alguém para te ajudar nessa troca, em perceber os paradigmas que você está preso, você acelera muito a sua expansão. Então, um amigo, um mentor, um parceiro de trabalho, um líder, me ajuda a enxergar coisas que eu não estou enxergando. Por isso que as nossas mentorias estão tão eficientes nesse processo. Né? E duas outras formas que, na verdade, estão associadas, né? Tudo isso que você estava falando, e que eu tive, né, essa experiência e pude compreender em profundidade quando eu me mudei para Nova York. Vou dar um exemplo simples, depois eu posso dar exemplos mais complicados, mas um exemplo simples. Aqui a gente vive no Brasil que tem praticamente uma cultura só que é a cristã. Quase, sei lá, acima de 90% da população. E então a gente está acostumado a isso. Se você tem, por exemplo, um comércio, quais são as datas comemorativas que você vai gerar promoções, enfeitar a loja, enfeitar o comércio? São as datas cristãs. Natal, Páscoa, Corpus Christi e por assim por diante. Agora, quando eu me mudei para Nova York, tem cristão, tem um monte de judeus, tem um monte de hindu, tem a cultura chinesa, um monte. Então, quando a gente ia estabelecer lá no negócio que eu tinha lá, o calendário de festividades, temas, de promoções, de atividades que a gente fazia, a gente ia considerar toda essa gama. Não é porque a gente queria ser politicamente correto, é que precisava. As pessoas vinham de diversas culturas. Então, olha que louco, a gente não pensa nisso aqui no Brasil. Eu não pensava nisso. Cheguei lá, tive que moldar minha cabeça para um outro pensamento. Isso é um exemplo muito simples. Agora, quando você junta um monte de gente numa cidade com culturas absurdamente diferentes, e gente boa, que está querendo, if you can make it in New York, you can make it. Se você tiver sucesso lá, você vai ter sucesso em qualquer lugar, porque realmente o nível de demanda por criatividade é absurdo. E o que propicia isso é o caldo cultural da cidade, que é uma diversificação absurda. E isso não tem nada a ver necessariamente com ser politicamente correto. Então, se você acha besteira diversificação, isso é cultura, invenção, estão querendo colocar a goela abaixo das empresas, tá bom, respeito a sua opinião, mas pense que a diversidade ela tem uma função absurda na criatividade e na inovação. Então, se isso é importante para a sua empresa, a sua liderança, ter
ter um time que pensa muito diferente entre si é excepcional. Vai gerar uma explosão de criatividade se o líder permitir também, né? Porque se você bloquear a criatividade de todo mundo, não vai acontecer nada. Mas se você tiver essa diversidade e permitir o erro, permitir a exposição de ideias e visões de mundo diferente, cara, isso vai ser incrível. Pois tem uma forma interessante de a gente fazer notar essa força perceptiva que me veio aqui na cabeça agora. Eu estava conversando ontem com uma CEO de uma empresa, onde ela dizia que era difícil achar pessoas que tivessem um bom nível de inteligência, de comprometimento, de engajamento, de multiculturalidade, de compreensão da diversidade, de respeito. Ou seja, ela estava listando várias coisas onde eu entendi que ela tinha uma gama de canais de perceber a realidade, as pessoas e o trabalho muito grande. E ela estava convivendo com pessoas que conseguiam chegar só por 2 ou 3 vieses. E ela estava sofrendo com isso. Então, assim, quem tem menos não consegue perceber quem tem mais. Quem tem mais paradigmas fechados, né, não consegue ver como é bom viver com paradigmas mais abertos, sabe? Com possibilidades mais amplas, de multiculturas, né, de múltiplas formas de pensar, de múltiplas inteligências, de você aumentar os canais por onde você pode perceber o mundo, né? Expandir a consciência mesmo, né? Então quem tem menos não consegue perceber. Agora quem tem mais consegue perceber quando você está travado num paradigma, quando você está preso numa forma de pensar. Então converse com pessoas que você considera que enxerguem o mundo de uma forma mais ampla, porque elas vão abrir os seus olhos. Elas vão mostrar para você que você está limitado numa situação dessa. E eu aqui consigo me lembrar de vários papos que eu tive com pessoas onde a pessoa ela queria dizer para mim: "Ô querido, você está limitado aí". Eu não entendia, porque eu não conseguia ver. Mas hoje, revendo as palavras dela, ela estava tentando ser mais explícita, mas eu não conseguia entender. Então, peça ajuda, porque isso vai fazer uma grande diferença. É isso aí. E pesquise. Onde nascem as maiores inovações no mundo hoje? E ao longo da história? Sempre foram nos lugares mais diversos, né, com mais multiculturalidade e que atraem grandes talentos. Então, isso é uma reflexão muito importante. E se a gente for voltar na história, sei lá, vamos voltar até a Mesopotâmia antiga. Era um lugar assim. E lá surgiram uma explosão de conhecimento. Roma, no Império Romano. Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, não é isso, né? Eu não estou entrando no mérito moral da coisa. Estou falando só da diversidade. Roma cresceu, até dominou o mundo por tanto tempo. Tinha uma diversidade absurda de pessoas ali dentro. Todo mundo queria ser romano, né? Porque você estava dentro de um caldeirão cultural absurdo. E eles, quando venciam o povo, eles não destruíam o povo. Eles absorviam a cultura do povo. Isso foi provavelmente uma das coisas que fez eles prosperarem por mais de 1000 anos, né, de império. Então, porque se eles fossem destruindo, né, as culturas vigentes de cada lugar, eles não teriam crescido em termos de inovação, em termos de expansão e progresso. Enfim, fiz até uma recapitulação histórica aqui rapidinha, né? Mas é importante, né, para entender que isso não é uma invenção, né, é uma constatação. Né? Constatação, exatamente. Não é porque é modinha. Não é modinha. É modinha, mas não é por ser modinha. Hoje Muito é bem, modinha. pessoal. Ficamos por aqui nesse nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e divulguem esse episódio e outros e o canal para algum amigo, algum outro líder que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo todo. Principalmente esse episódio, né, que fala sobre paradigmas, né, por visão, perspectiva. Você pode ajudar alguém a quebrar alguns paradigmas interessantes aí. É isso aí. Beleza? Deixamos aqui um grande abraço. Grande abraço. Até Esse a próxima. foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!